estabeleceu nem para minha e nem para sua vida. Nós não podemos deixar nada apagar aquilo o que Deus colocou dentro de nós. Você pode me perguntar por quê? É porque é o motivo da sua existência. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nós temos, Pai, de estarmos aqui, Pai, te adorando, Senhor, te exaltando, Pai, bendizendo ao teu nome, Pai. O Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Oh, Pai, que a cada dia, Senhor, você venha ser, Pai, o principal, Pai. Que você venha ser o nosso motivo, Senhor. Que nós venhamos viver para te agradar, Pai. Que nós venhamos viver, Senhor, com a consciência, Pai, daquilo que você nos chamou, Senhor. Que nós venhamos contribuir, Pai, ser cooperadores com o teu Espírito, Pai, para entrar em ação e em manifestação, Pai, no teu plano e no teu propósito divino. Oh, Pai, obrigado porque nós não somos obras do acaso, Senhor. Mas você nos criou com um propósito, Pai. Você nos criou, Pai, para o louvor da tua glória, Senhor. E nós não queremos, Pai, nós não queremos viver essa vida, Pai, menosprezando, Pai, ou deixando de lado, Senhor, o motivo dela, Senhor, o real motivo, Pai. Oh, Pai, que o teu fogo consumidor, Senhor, venha queimar dos nossos corações aquilo que você não estabeleceu para nós, Senhor. As coisas que não vêm de ti, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Mas que nós possamos viver por motivos maiores, Pai. Que possamos expressar a imagem exata de Jesus para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Nós te engrandecemos, Pai. Nós te entronizamos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Tá assim. Obrigada. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Para poder compartilhar um pouco dessa palavra. Essa palavra que é viva e é eficaz. Essa palavra que eu sei que tem entrado não só em manifestação na minha vida, como eu também sei que para a sua vida. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: ei, você não é obra do acaso. Você faz parte de um plano divino. Aleluia. Abram a Bíblia de vocês, lá no livro de Gênesis. Aleluia.
Deus, Ele é bom. E eu estou com muitas expectativas com tudo que Ele vai fazer hoje. Você não vai sair daqui mais o mesmo, amém? Você vai sair com a consciência daquilo que Deus, Ele te criou para fazer aqui. Aleluia. Gênesis no capítulo 1. A partir do verso 1. Que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, diga-se comigo, disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a gente olha para esses versículos, eu sei que não é a primeira vez que você ouve ele, mas que você já ouviu muitas vezes. Nós começamos a ver aqui a Trindade em operação. Eu quero que você venha entender hoje, nessa manhã, a operação da Trindade. Amém? Sabemos que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três que formam um. Amém? Então, Deus Pai, eu posso comparar ele como um arquiteto. Aí você me diz, como assim, Liz, um arquiteto? O que é que um arquiteto faz? Ele vai desenhar a planta. Ele vai estruturar, vai colocar os detalhes de como tudo vai acontecer. Se você for pedir para um engenheiro fazer uma planta, não vai ser muito legal. Por quê? Porque a função dele não é essa. Amém? Jesus, ele é um intermediador. Como assim? O Espírito Santo, ele só entra em operação quando Deus, ele fala a palavra. A gente leu aqui que o Espírito Santo de Deus, ele estava onde? Pairando sobre as águas. Ele só estava lá esperando um comando. Enquanto a palavra, enquanto Jesus não fosse falado, não fosse verbalizado por Deus Pai, ele ainda iria continuar lá. Mas teve um momento que Deus disse o quê? E haja luz. E houve luz. E a gente pode ver que no decorrer a criação de todas as coisas, a gente vê que Deus, ele é muito detalhista em tudo que ele cria. Ele não cria nada de qualquer jeito. Ou você que ele estava sem fazer nada, ele fez, não, eu vou criar umas coisas. Não. Ele é detalhista. Tanto é que até hoje, pesquisadores, estudiosos, se você for perguntar, tem coisas que eles ainda nem sabem o que é, ou que nem sabem que existe. De tão perfeito que os mínimos detalhes são. Amém? E a gente pode ver daqui alguns capítulos que Deus, ele entra na criação de quem? Do homem. Deus, ele criou um homem para cumprir um propósito aqui. Ele não criou o homem por nada. Ah, eu vou criar um homem só por criar. Ou você acharia que Deus iria gastar o precioso tempo dele com ninguém? Você acha que ele iria fazer isso? Não. Ele investiu um precioso tempo dele em alguém. E esse alguém somos eu e você. Nunca deixe que ninguém diga a você que você não vale nada. Porque Jesus, ele morreu na cruz por um alto preço. E foi preço de sangue. E sangue significa vida. Ele pagou esse preço por você. Então você é precioso. Você acha que Deus, o Todo-Poderoso, ele ia abrir mão do que ele tinha de mais importante por você, se você não valesse nada? Não ia não. Não ia mesmo. Mas como você é muito precioso, como nós somos preciosos e importantes para o Senhor, ele deu o que ele tinha de mais importante, que foi o seu filho. Porque quantos concordam comigo que se não tiver a palavra, Deus Pai, ele não vai falar. E o Espírito não vai entrar em operação. Porque precisa da palavra. Entende? Então, Jesus é a palavra. Ele é o sensor que ativa o poder do Espírito. Sem esse sensor, o Espírito Santo, ele não vai operar o poder. Ele não vai manifestar o seu poder. Então, um depende do outro. Você me entende? Então, ele pegou o que ele tinha de mais importante. Não tinha mais nada importante naquele momento. Tão quanto Jesus Cristo foi. E ele pegou esse intermediador entre Deus e o poder do Espírito. E ele entregou para mim e para você. O Criador do universo. O dono de todas as coisas.
aquele que fez tudo que existe. A gente olha para a imensidão do mar, é a coisa mais linda. A gente olha para o céu. E ele criou cada detalhe do que existe. Eu posso dizer pensando em mim e em você. Amém? E quando eu vejo Deus fazendo isso, eu digo, Pai, que amor é esse? Ele decidiu nos amar. Eu não sei se você já leu lá em Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor. E lá diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não olha mais para si mesmo. Ele pensa no outro. Ele se doa para o outro. Vocês também já ouviram falar que amor não é sentimento. Amor é uma atitude que você toma. É um posicionamento. É quando você decide por algo. E Deus, ele se posicionou. Ele entregou o seu filho. Ele não pensou nele mesmo. Ele se entregou por inteiro a nós. E como é que nós estamos a corresponder a esse amor? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida para corresponder àquilo que Cristo, ele fez naquela cruz? Jesus, ele perdeu a presença do Pai. Sabe o que? Você está habituado a viver na presença e ele ia perder a presença da melhor pessoa do mundo, porque Deus é a melhor pessoa do mundo. E ele iria perder. Ele perdeu por conta de mim e por conta de você. E qual é o tipo de crédito? E como é que nós estamos correspondendo à presença do Senhor? Muitas coisas se levantam para querer tirar do lugar onde Deus colocou você. Mas quando nós oramos para Cristo, quando nós voltamos para a palavra, a gente começa a ver que não pode ser qualquer coisa que pode nos tirar do lugar. Aliás, não pode ser coisa nenhuma. Porque nada o que venha se levantar vai ser comparado com aquilo que Cristo pagou na cruz. Nada o que venha se levantar. Nada pode nos separar do amor dele. Lisa, mas é muito fácil quando você diz para nós permanecermos firmes. Para a gente declarar. Quando a situação vem, não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que não é fácil. Mas alguma coisa tem que permanecer firme em nós. O que é eu e você sem ele? O que nós somos? Para onde iremos sem ele? Qual o caminho que nós vamos percorrer sem ele? Se ele é o caminho. Se ele é a verdade. Se ele é a vida. O que é que nós temos feito com essa palavra? É muito fácil a gente florescer em um lugar que é propício, numa terra fértil, mas em um lugar que não é propício para você crescer. Em um lugar em que é tudo contrário. Em um terreno que não tem nada de fertilidade. Sabe? Nesse lugar onde você cresce mais. Sabe por quê? Porque ali é o sobrenatural de Deus em operação. Ali não é mais a sua força. Ali é o poder de Deus em operação na sua vida. Aleluia. E Deus, quando ele criou Adão, ele criou Adão com um propósito. E o propósito, primeiramente, é ter comunhão com ele. Porque Deus, ele não, entre o serviço e a comunhão, ele vai sempre priorizar a comunhão. Serviço não vai substituir de forma nenhuma o seu lugar de comunhão. Sabe por quê? Porque você não vai poder dar para outras pessoas aquilo que você não tem. Eu não posso dizer a você que eu vou lhe dar R$50 se eu não tenho. Só tenho R$2 no meu bolso. Eu não posso. Então, ele não vai trocar esses lugares. Comunhão. Criou o homem para ter comunhão com ele. E depois, para cuidar do jardim. Porque o jardim precisava de alguém para cuidar. Deus olhou para aquele jardim lindo, maravilhoso que ele tinha criado e disse, eu preciso de alguém. Quem eu vou criar? E ele fez Adão, com toda a capacidade que ele precisava. Com tudo o que ele precisava para poder cumprir com excelência e amor aquilo que Deus tinha criado ele para fazer. No decorrer dos capítulos,
a gente vê que houve a queda do homem. Que a Eva, ela foi enganada pela serpente, pecou, e a partir desse momento, o que aconteceu? O pecado, ele separou o homem de quem? De Deus. Houve essa separação. Você acha que essa era a vontade de Deus? Não. Claro que Deus sabia o que iria acontecer. Deus, ele criou o homem para dar certo. Deus, ele criou o homem para que ele fosse bem sucedido. Para que ele não errasse. Mas quantos aqui sabem? Uma mãe que tem um filho. E ela cuida do filho. E ela instrui no caminho. Mas a decisão de permanecer nesse caminho não é da mãe nem do pai. A decisão de permanecer nesse caminho é do próprio filho. Então, Deus, ele criou o homem. Deus, ele criou Lúcifer na expectativa de sempre dar certo. No caso de Lúcifer, a soberba veio no coração. E o homem, enganado pela serpente, pecou. E eu quero te dizer que Deus, ele te criou para dar certo. Ele não criou você para dar errado. Aí você pode me dizer, mas eu não acho que eu sou capaz. Mas eu acho que eu não me encaixo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que Deus, ele te criou para fazer, tudo que o propósito precisa para dar certo, já está dentro de você. Já está dentro de você. Ele já colocou aí. Deus, ele conta com você. Deus, ele tem um plano para essa humanidade. Deus, ele tem um plano na vida das pessoas. Nós sabemos aqui, nós somos crentes. Nós sabemos que o céu, ele é real. Nós sabemos também que o inferno, ele é real. Tem pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo. Tem pessoas que estão morrendo sem confessar Jesus. E a gente sabe que depois que morre desse corpo natural, não tem mais vez. Não tem mais chance. E Deus está contando com quem aqui? Comigo e com você. Os anjos, eles queriam ministrar essa palavra. Mas Deus disse, ó. E eu chegava a me perguntar, teve um momento da minha vida que eu estava muito empolgada. E é muito bom estar empolgada mesmo. Tem que estar empolgado mesmo, todo o tempo. A minha é assim, quando a tristeza ela quer vir, ela vai-se embora. Quando ela ora para você, ela dá uma carreira. Eu estava empolgada para cumprir aquilo que Deus tinha para a minha vida. Tinha, não tem? Estava muito empolgada. O propósito, o chamado. E eu fiz, pai, mas eu posso... mesmo. Às vezes a gente está olhando muito para o nosso umbigo. Só a gente, só a gente, só a gente. Não pode. Nós não podemos ser egoístas. O Evangelho, Cristo, quando ele deu a sua vida, ele não morreu para ele mesmo, não. Ah, eu vou morrer para mim. Não. Ele morreu por nós. E a nossa vida é para os outros. A nossa vida é para alcançar os outros. Cadê Jesus? Na forma física. Somos nós, como a tia Sandrinha falou. Somos nós. Ele conta com a gente. Você sabe o que é pessoas clamarem? Porque não conhece a Jesus. Você sabe o que é um espírito morto? Clamando por essa palavra.
Porque os olhos do entendimento das pessoas que ainda não assentaram aqui estão fechados, elas estão cegas espiritualmente. Mas o Espírito dela clama. Eles têm sede e fome. Quando você está com fome, o que é que você faz? Naturalmente falando. Se você está com sede de água, você não vai tomar uma Coca-Cola. Você pode tomar os 2 litros de Coca-Cola, mas não vai matar a tua sede. Matar não, satisfazer. Não vai satisfazer a tua sede. Porque não é de coca que você está com sede. É de água. Se o seu corpo está pedindo fruta, se você for comer um sanduíche, não vai satisfazer por completo a sua fome. Porque o que o seu corpo está pedindo é fruta. E o espírito das pessoas que ainda não aceitaram a Cristo estão clamando. Estão querendo ouvir essa palavra que eu e vocês temos. Eles precisam conhecer a Jesus. Nós precisamos ser um canal de Cristo. Deus, Ele tem despertado nesse tempo que eu tenho visto jovens íntegros, responsáveis, com um propósito de Deus, não para ser reconhecido, porque público não é lugar de reconhecimento, não é de satisfação pessoal, não. Não é. O nosso público não é aqui em cima, é na rua, é na sua casa, no seu bairro, no lugar onde você mora. O que é que você está fazendo? Se o seu vizinho morrer hoje e ele não é crente, para onde é que ele vai? Você fez a sua parte? Você falou de Cristo para ele? Ah, mas eu não gosto dele não. Queridos, quando a gente aceitou a Jesus, não tem isso de gostar não. A gente entregou a nossa vida para ele, acabou, é dele. As nossas vontades têm que ser subjugadas. Nós temos que anunciar. Sabe por quê? Porque depois esse rancorzinho, o beijo que você tem no seu coração, essa mágoa, que você já tem que perdoar porque você é crente, não vai durar muito tempo aqui não. Agora a eternidade dele, se ele morrer hoje e não for salvo, e aí? É eternidade. Esse rancorzinho no seu coração não se compara com uma eternidade longe de Jesus, longe de Deus. Então não deixe com que essas coisas venham te consumir. Na palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo. Medo é um espírito maligno, é do cão dos infernos. Repreende, manda ele para o lugar dele. Quer dizer que medo não vem? Vem, mas ele não pode ficar. Não pode, é ilegal. A palavra diz que é ilegal. Se é ilegal, é assim, pronto. A Bíblia diz que é assim. Então é assim, ponto final. Temos que ficar com o que a palavra diz. Deus nos deu espírito de ousadia. Nem que seja um Jesus te ama. Ou a disponibilidade do seu coração de interceder por pessoas. Vocês têm visto aqui, nós temos visto quantidade de pessoas que têm se convertido, que têm voltado para Jesus. E se eu te dizer que tem jovens aqui que eu conheço, alguns, que têm intercedido pelas vidas, que nas madrugadas têm colocado o joelho no chão e que têm chorado pelas vidas. Nós estamos num novo tempo, nós estamos numa nova estação. O próximo domingo é o último domingo aqui de culto, no domingo. Nós vamos saindo para a nossa casa nova. E eu creio que tem uma unção, um novo ciclo para a nossa igreja. Um novo tempo. Um tempo de investir mais em oração. Deus, obrigado pelo aquele carro. Obrigado pelaquela casa. Obrigado por aquele dinheiro. Você pode orar por essas coisas? Pode. Mas o que é que vale mais para você? A vida de alguém? Ou você só olhar para você mesmo? A gente não pode mais estar olhando para o nosso próprio umbigo. Não podemos mais. Sabe, queridos, de uma coisa? Quando nós começamos a ter a consciência do verdadeiro propósito e do plano de Deus para toda a humanidade, essas coisas que vêm, você está tão envolvido com o Senhor, você está tão prostrado, você está tão conectado com Ele, que essas coisas elas são acrescentadas. Deus, Ele quer que você viva de uma melhor forma. Se Ele não quisesse, Ele não ia dizer na palavra não, para a gente não. Sendo que existem coisas que são mais importantes. E uma vida vale muito. Eu não sei se você já sentiu a dor de uma vida.
Não sei se você já sentiu a dor de uma vida. Do quanto ela é preciosa para Deus. Nós não podemos tratar por comum aquilo que Deus nos deu de uma forma tão especial. Na versão A Mensagem, Paulo ele fala isso. Ele diz, o ministério que Deus me entregou de uma forma tão especial foi o ministério da reconciliação. Ele não entregou de qualquer jeito. Todos os ministérios que tem são honráveis. Amém? Mas Deus, ele deixou o mais lindo. Ele deixou aquele que a gente se doa para o outro. Ele deixou aquele que a gente pode fazer mais pelo outro. Quantos aqui lembram de Jó? Que ele orou pelos seus amigos. E o Senhor o abençoou, dobrando dupla honra em tudo aquilo que ele tinha. Eu estava assistindo durante a semana passada a conferência de missões que teve em Petrolina com o Mac Binner. Teve lá na conferência de ministros. E ele falou algo que foi muito importante. Ele disse que um dos membros da sua igreja, ele teve uma experiência. E ela é forte. Ele disse que ele saiu na rua e ele teve uma visão espiritual. Teve discernimento de espírito. Que é nós vermos a dimensão espiritual. E ele disse que ele estava andando na rua e ele via com o espírito das pessoas tentando alcançar. E ele começou a chorar. Você não pode ter ou não ter visto ainda essa visão espiritual. Mas sabe que isso é uma verdade? Sabe que isso acontece? Sabe que aonde você está, no ônibus, na parada, no supermercado, no estacionamento, no seu trabalho, na sua escola, o espírito das pessoas estão clamando. Eles estão com fome. Estão com sede. E quem é que tem essa água? Quem é que tem esse alimento? Somos eu e você. Nós não podemos inchar de sabedoria e também da própria unção que está sobre nós. Não podemos. Nós temos que liberar para as outras pessoas aquilo que é bom para você. Você não quer para os outros também? Não está sendo bom para você? Então você também dê para os outros. Faça pelos outros. Eu quero te desafiar essa semana. Quero desafiar você. No aniversário da nossa igreja, que você traga pelo menos mais um. Alguém na inauguração da nossa igreja. Não vai ser aqui, vai ser no nosso novo templo. Ali perto da Praça de Campo Grande. Para quem não conhece ainda. Agora o desafio vai aumentar. Não é alguém que você conhece. É alguém na rua. Convide. Convide. Se você convidar umas 5 pessoas, eu tenho certeza que pelo menos 1 ou 2 elas vão vir. Eu tenho certeza que elas vão vir. Eles têm fome, têm sede. E o Senhor Jesus deixou isso para nós. Nós somos Jesus aqui nessa terra. Nós temos que manifestar a verdadeira identidade de Cristo. Vamos cumprir o propósito? Vamos. Vamos correr nossa carreira? Vamos. Vamos pegar junto com Deus naquilo que Ele tem preparado para essa humanidade. Existem 16 grupos étnicos. E apenas 6 mil desses 16 mil conhecem a palavra. Ainda existe 10 mil desses grupos que nem sabem nem quem é Jesus. Que nunca ouviu falar desse nome. E nós temos essa resposta. Nós temos o verdadeiro Cristo. Nós temos a água que as pessoas precisam. Nós temos. Aleluia.
nós vemos que desde o Antigo Testamento, quando o homem ele pecou, Deus ele já tinha um plano preparado. Deus não é pego de surpresa. Então não pense que na sua vida, não é só porque você é pego de surpresa que Deus é pego de surpresa. Não. Ele já sabe o que é que vai acontecer. Então, ele já sabia que o homem ele iria errar e ele já tinha preparado algo. E ele preparou o cordeiro, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ele preparou a Jesus. E a gente vê no Antigo Testamento grandes homens, grandes profetas de Deus, anunciando aquele que ainda estava por vir. Gente, eles queriam que Jesus viesse na época deles. Eles queriam ver como é que era ter Deus morando dentro dele. Quando você estiver lá no céu e os grandes profetas, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento te perguntar: como foi ter Deus dentro de você? O que é que você vai falar para ele? Aleluia. E hoje nós podemos desfrutar de tudo isso. Nós desfrutamos hoje aquilo que muitas pessoas queriam desfrutar no Antigo Testamento. Elas provaram um pouco do Espírito sobre elas. E sempre anunciando aquele que estavam por vir. E Jesus, ele veio. E o incrível é que Jesus, ele tinha a plena consciência do porquê ele tinha nascido. Ele sabia que ele tinha nascido para dar a vida pela humanidade. Porque não é fácil muitas vezes quando a gente conhece alguém e a gente sabe das falhas e dos erros e nós entregarmos algo, é por amor do Senhor mesmo. Mas e Jesus, que sabia quem a gente era, quando a gente não tinha aceitado ele ainda? A gente nem o amava, mas ele nos amou primeiro. Porque o amor é assim. O amor, ele não espera nada em troca. Ele se doa. Ele faz aquilo que nós não somos merecedores. E foi isso que Jesus fez por amor a nós. Ele entregou a sua vida. Foi fácil? Não. Eu quero que vocês abram comigo lá em Filipenses. Particularmente eu amo esse texto. Ele é lindo. Filipenses no capítulo 2. A partir do verso 5. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para Jesus não foi fácil se entregar. Mas ele sabia o propósito pelo qual ele tinha sido criado. E ele sabia que a vida dele não era mais dele. Não era mais dele. Mas pertencia a Deus. E ele decidiu obedecer. Ele decidiu permanecer naquilo que ele tinha sido criado. Se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Ele teve um corpo humano que nem a gente. Ele tinha limitações que nem a gente. Mas ele escolheu, independente de qualquer coisa, ficar com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele decidiu viver o plano e o propósito de Deus. Ele não escolheu viver para si. Ele escolheu entregar o que ele tinha de mais importante. Ele escolheu viver para os outros. E por que acontecia com muita facilidade os sinais, os prodígios? Por quê? Oração, consagração, compaixão. Aí você pode me perguntar: Lisa, e como é que vem isso? Quando você decide dedicar tempo, primeiramente a leitura dessa palavra, e quando você decide ficar na brecha pela vida dos outros, pela vida daqueles que ainda não conhecem essa palavra.
pela vida daqueles que são preciosos pelo Senhor, assim como eu e vocês somos. Deus não ama mais a mim do que uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, ou uma pessoa que vive na rua, de forma alguma. Aí você me pergunta por quê? Porque o preço pago na cruz foi o mesmo para todo mundo. Agora existe aquela coisa, uns têm mais intimidades com Deus e outros não. Então, de acordo com o que nós vamos nos entregando a Deus, Ele vai se revelando para nós. Ele vai nos envolvendo com o seu amor. Ele vai nos revelando o seu verdadeiro propósito. Ele vai nos instruindo naquilo que Ele quer que nós façamos. Aleluia. E no versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou. Essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça desde quando eu ministrei em 2015, no Júlio Jovem. Essa palavra esvaziou-se no grego, ela significa kenou, que é tirar algo de um recipiente até que ele fique totalmente vazio. Se Jesus ele teve que se esvaziar, isso quer dizer que eu e você também temos que nos esvaziar. Colocar a carne no lugar não é fácil não. Ou vai dizer que com a sua rotina que é corrida, quem não tem a rotina corrida aqui, aproveite, amém. Tempo de leitura da palavra, ore bem muito, evangelize também bem muito. Mas você que tem a rotina corrida, que tem que acordar cedo para ir trabalhar, que tem que cuidar de casa, que tem que cuidar de menino, mandar para a escola, que é bem corrido. Para você acordar mais cedo, para ter um devocional com o Senhor, é fácil? Não é. Mas a gente precisa. Por quê? Porque o nosso espírito tem fome e sede da palavra. E se nós não nos alimentarmos, da mesma forma que o corpo natural ele fica fraco, o nosso espírito também fica fraco. E nós precisamos permanecer firmes nessa palavra, firmes nessa verdade. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço. Porque Ele nos ama. E depois que nós conhecemos esse amor, nós não podemos rejeitá-lo. Nós não podemos rejeitá-lo. Nós não podemos parar de reconhecer aquilo que Ele fez. Nós temos que manter o nosso coração a cada dia grato a Deus, independente do que aconteça. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa vida. Ele tem visto as intenções do seu coração. Ele tem visto as tentativas que você faz para acertar. Você só não pode desistir. A diferença de ter nomes de pessoas na Bíblia e de outras não, é porque as que estão aqui, foi porque não desistiram. E qual é a história que você quer escrever aqui? Nós não podemos pegar o plano original de Deus, que é de resgatar a humanidade, e colocar o nosso próprio plano. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que cumprir aquilo que Ele nos incumbiu de fazer. Quando Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa palavra ide, ela está num contexto de imperatividade. Não está numa questão de sugestão, nem de uma opção. Não. Deus, Ele nos mandou evangelizar. Deus, Ele nos disse, vai. Ele não sugeriu para a gente não. Eu posso te sugerir fazer assim, não. Ele disse, ide, vai. E nós, como filhos obedientes, que amamos o nosso Pai, temos que fazer isso. Temos que nos doar pelo outro. Temos que viver pelo outro. Temos que pegar a nossa vida e fazer com que ela venha cumprir com excelência e amor aquilo que Deus, Ele estabeleceu para nós. Quando chegar no grande dia, qual é o projeto, qual é o plano que você vai mostrar? Você vai mostrar ao Senhor. O dele ou o seu? Quem aqui vai convidar mais um para a inauguração do nosso novo templo? Aleluia. As pessoas precisam de nós. Elas precisam conhecer a Cristo. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que corresponder àquilo que Ele nos deu com tanto carinho e amor.
Paulo passou por tanta coisa. Por tanta coisa. Ele tinha todos os motivos para desistir. Ele tinha muito motivo. Muito mesmo, não eram poucos. Mas ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia de aonde estava a vida dele, nas mãos de quem estava. Ele sabia. Por isso que ele foi. Por isso que ele pregou, ele apanhou. E não foi pouco não, viu? Foi preso, passou por muita coisa. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Maior é o que habita em mim. Porque o morrer para mim é Cristo. Porque o morrer para mim é Cristo. E o viver é lucro. Tem pessoas que estão em países perseguidos que não conhecem a palavra. Que lá viver o evangelho não é fácil. Tem lugares que para você ler um versículo da Bíblia, você tem que ficar numa fila imensa. E as pessoas estão lá. Estão lá. E com expectativa, viu? Não é reclamando, não. Felizes porque vão ler um versículo. Nós temos uma Bíblia inteirinha. O que é que nós estamos fazendo? Tem gente que nem tem a Bíblia na tradução do seu idioma. Graças a Deus que tem muitos lugares que já estão traduzidos. E que eles já podem. Se vocês colocarem alguns vídeos na internet, tem pessoas que pegam a Bíblia e elas agarram a Bíblia de uma forma que você se emociona. Eu mesmo tenho mais de 3 Bíblias. Eu tenho gente aqui que tem mais de uma Bíblia. E o que é que a gente está fazendo com essa palavra? Pessoas que estão em países perseguidos, que o evangelho é proibido de entrar. O mais importante é a minha vida, que eu já estou salva. Eu sei para onde eu vou. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. E eles? E eles? A vida deles são preciosas. São importantes. Do mesmo jeito que você é importante para Deus, eles também são importantes para Deus. Do mesmo jeito que Deus quer ver eu e você no grande dia, Deus também quer vê-los no grande dia. Vamos ser cooperadores com os céus. Vamos fazer mais pelo outro. Vamos compartilhar mais de Jesus. Vamos falar desse amor. Esse amor que nos resgatou. Esse amor que nos tirou de impérios de trevas. E nos transportou para o reino de luz. Esse amor que faz com que a gente se doe. Esse amor que faz com que a gente não venha procurar os nossos próprios interesses. Mas faz com que a gente venha olhar para o outro. Fazer para o outro. Deixar o melhor para o outro. A ponto de que nada mais importe. Mas a ponto de viver só a vida para o Senhor. De deixar pulsar no nosso coração aquilo que está no coração dele. No coração de Deus pulsar vidas. Pessoas. Na palavra diz que eu com ele sou uma. Você com ele é um. E o que é que tem pulsado no seu coração? Está em sintonia com o de Deus? Ou não? Na palavra diz que Deus é imutável. Ele não muda. Quem temos que mudar somos nós. E é uma decisão nossa, viu? Deixar com que as vidas venham pulsar ou não no nosso coração. É uma disponibilidade do coração. Não é algo imposto. Não tem como você se aproximar de Deus, você se conectar com Deus e vidas não pulsar no seu coração. Não tem como. Não tem. Tem que pulsar. Tem que pulsar. Eu queria que você ficasse de pé.
louvor pode vir. Aleluia. Feche os teus olhos. O louvor vai estar a cantar uma canção. E eu quero que você se renda diante do Senhor. Que o seu coração ele se renda diante dos reis. Para que o verdadeiro propósito do eterno venha permanecer no seu coração. Vidas. 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 Tanta coisa eu tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe muita gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Um chamado que um dia fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia o fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Aleluia! Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aleluia, glória. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te instrui, Ele te conduz, Ele te capacita. Aleluia! Vamos anunciar, vamos pregar, vamos falar de Jesus e do seu amor. Eles precisam ouvir e nós vamos ser a voz que clama no deserto as boas novas de salvação. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar e cumprir com Deus o seu propósito e o seu plano original, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Raba da raiz. Aleluia. Oh, aleluia. Tem mais, irmãos. Tem mais. Aleluia. Levanta tuas mãos. Deus quer incendiar chamados aqui. Aleluia. Oh, derrama, Senhor, o óleo para o teu querer em mim. Não é sobre você, é pelas vidas. Oh, Pai, eu quero, Senhor. Diga, eu quero. Ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Você pode abrir em Juízes 6. Juízes 6 fala de um homem que para mim é um homem a ser lembrado, assim, não que os outros não sejam, mas é algo especial para mim. E ele fala sobre um povo, fala o povo de Israel. E esse povo de Israel, eles sabe o que é você plantar, você tá perto de colher, e toda vez que chega perto da sua colheita, vem um ladrão e faz, bora, passa tudo. Aí você, não, tá certo, vou começar de novo. Planto lá, me esforço, alimento os animais, faço tudo, e aí o ladrão vem, bora, passa tudo. E eles já estavam sempre assim, sempre. Isso já vinha acontecendo de um tempo. Sendo que teve alguém que clamou a Deus, e eles falaram assim, Pai, tá acontecendo muito isso. Senhor, faz alguma coisa. E eles clamaram ao Senhor. E aí, tendo os filhos de Israel, isso no versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, que eram os midianitas e deixa eu ver, midianitas e amalequitas, que fazia sempre isso. E aí o Senhor fez assim, enviou um profeta a esse povo. Enviou um profeta a esse povo. E lá no versículo 11, eu quero não demorar muito, fala assim, então veio o anjo do Senhor, assentou-se abaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás,
Abiesita e Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um lugar que eles trabalhavam com as uvas. Eles não trabalhavam com o trigo. Era um lugar diferente. Alguém fez alguma coisa diferente. Alguém pensou diferente. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Aí, no lagar, para pôr a salvo os midianitas. Então, o anjo do Senhor lhes apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Assim, eu tive um sonho e eu acho que, além da minha mãe e do pastor, eu não contei isso para mais ninguém. Porque naquela época eu acho que só cabia a ele saber. Sendo que eu quero contar para vocês hoje qual foi esse sonho. Eu estava num carro e o pastor Cristiano estava dirigindo, sendo que eu estava como se fosse de carona nesse carro. E tinha um determinado momento que ele não conseguia mais, como ele saltava assim, ele tinha perdido o controle do carro. E ele olhava e ele dizia: eita, e agora? E agora o que é que eu vou fazer? E quando o Senhor falava para ele: só acelera. Só acelera. E a direção ela ia. E ele não fazia nada. Ele só estava acelerando e a direção ia guiando. Chegava um determinado momento que era uma curva. E aí o carro fazia essa curva e o pastor ele só estava acelerando. E nesse lugar estava Deus. Nesse lugar estava Deus. E aí eu via que tinha... eram duas cadeiras e o pastor Cristiano ele estava conversando com Deus naquela hora e eu estava distante. Eu não sei a imagem assim, eu não sei descrever, eu não via. Eu só sei que era Deus. Eu acredito que em sonhos, assim, o Espírito Santo, ele solta algumas coisas. É como se você ouvisse uma voz, mas você não vê aquela pessoa nitidamente. E aí, o Espírito Santo, ele tinha falado que era Deus e o pastor Cristiano, ele estava conversando com Deus. E eu não sei se você consegue associar isso, mas eu consigo associar isso à Casa Nova. Eu consigo associar que Deus só falou para ele acelerar. Vai, faz, vai. E, meu irmão... Se você ainda não pegou essa visão, pegue. Pegue. Pegue porque sabe que é crescimento para a sua vida. Vai ser aceleração. É um tempo de aceleração. Sabe? Estamos vivendo uma história de glória de fato e verdade. Estamos vivendo. Então, eu queria que nessa manhã... ontem, eu fiz um novo lugar de orar, que é na cozinha. É bem propício, assim, né? Comida já tudo perto. E aí, a desculpa para abrir a geladeira agora é que o propósito está ali. E aí, quando eu estava orando, eu falei para o Senhor que eu desejava que vocês, nessa manhã, fizessem uma oferta diferente. Então, eu queria que quando... a diaconia já pode ir passando os envelopes. Mas eu queria que nesse momento, quando você fosse colocar na salva, você declarasse uma palavra. Podem sentar. Desculpa, deixei vocês em pé. Amém. Todo mundo já pegou o envelope? E eu quero que quando você coloque a sua oferta, lembrando que o envelope, esse aqui é um propósito específico, que é o material elétrico e acabamento. O envelope amarelo é dízimos, que você vai dizimar na sua igreja, se você não é daqui. Esse aqui é uma semente, que é uma semente de honra que a gente coloca para a nossa casa nova, além do propósito específico, que é no outro envelope. E o envelope vermelho é para ofertas. Amém? E eu queria que nesse momento, quando você fosse depositar a sua oferta, você declarasse: vai se cumprir. Vai se cumprir. O propósito do Senhor vai se cumprir. Eu creio que famílias vão ser alcançadas naquele lugar, assim como a minha foi alcançada nesse lugar. Eu creio que há muito mais para acontecer ali. O que os olhos naturais da gente... Sabe que é assim... Deus, ele é um Deus que... Ele conhece todo o universo. Para você ter uma noção do que a gente vê. A gente vê o sol. Mas existem estrelas, existe muita coisa depois do Sol. E assim, é todo um universo que ainda não foi descoberto por nós. Mas depois do Sol, que é algo que a gente vê, uma estrela que a gente vê, existe uma outra estrela que ela está a 4,3 anos-luz. Isso eu estava pesquisando esses dias.
4,3 anos-luz de distância do Sol. E colocando isso em quilômetros, é mais de 1 bilhão de quilômetros. E se você for comparar com a velocidade que a gente tem, assim, de algo que chega a uma velocidade tão alta, é um avião que ele chega a 800 km por hora. E é 1 bilhão de quilômetros por hora. É algo que a gente realmente não conhece. Mas Deus, ele conhece. Isaías 40 fala que Deus, ele conta o universo com a palma das mãos. Ele conhece muito além daquilo que vai acontecer na Casa Nova, que a gente nem tem noção. A gente só crê que vidas vão ser alcançadas, mas é muito mais. Então, declare isso nessa manhã. Vai se cumprir em nome de Jesus. Hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por Deus, chamados pra excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por Deus, chamados pra excelência. Diga, eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei. Cante isso. Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. E hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, é nele que eu estou, nada me faltou. E hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu. E hoje eu sei quem sou. Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor do céu. E hoje eu sei quem sou. Aleluia. Pense num povo bonito da diaconia, né? Vamos orar, estenda tua mão para cá. Pai, obrigada por esses dízimos, Senhor. Obrigada por essas ofertas, Pai, que foram depositadas aqui, Pai, em obediência ao Teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, que vai multiplicar. Nós cremos que vidas serão alcançadas, Pai. Nós cremos que há uma boa administração em tudo isso que é plantado na nossa igreja, Pai. Que em nome de Jesus não nos falte nada, Pai. E que vai se cumprir em nome de Jesus. Que líder babona, né? Amém. Então, gente, deixa eu dar os avisos aqui, que eu tenho 3 coisas para falar, fora os avisos. Yasmin tá por aí? Tá aí. Leozinho? Tá bom, daqui a pouco eu chego neles. Voltando aqui para os avisos, tá certo? Toda quarta-feira, vamos para terça, né? Terça-feira, culto de oração. Você que crê em Deus, né, que tem sede por Ele, fica à vontade, 20 horas na terça-feira, pode vir, é bênção. 9 da manhã, quarta à tarde e às 20 horas. Tem 3 horários para você vir e orar, amém? Quarta-feira tem o café com elas, de 16 horas, porém, essa quarta vai ter, alguém pode dizer o nome que eu não lembro? Como? O Dia da Beleza, que vai de 9 da manhã até às 16 horas, vai ter cabeleireiro, esteticista, enfim, vai ser um verdadeiro milagre na sua vida, vindo de 9 até às 6, tá certo? Dia 12 temos nosso bazar. Isso, aí já emenda com o café com elas, que é 16 horas. Dia 12 temos o bazar, que vai... É isso mesmo? Para mim que estava me corrigindo. Dia 12, né? Vai de... Pronto, importante, viu? Ney falou que não é de graça o Dia da Beleza. Tem um valor simbólico de quê? De quanto? É um valor simbólico. Você vem, joga aquela oferta maravilhosa e deu tudo certo. Dia 12, nosso bazar, eu acredito que deve ser de 9 às 3. E Veliz está aí? Alguém que lembra do cartaz? 9 às 3? 9 às 3. Nesse sábado, dia 12, a campanha da semente, que está longe ainda.